Se no começo só existiam Adão, Eva, Caim e Abel, com quem Caim se casou? Essa pergunta, que parece simples, é uma das mais instigantes da Bíblia. Ela nos leva a refletir sobre a criação da humanidade, os propósitos de Deus e até mesmo os detalhes que a narrativa bíblica escolheu revelar e os que decidiu omitir. No livro de Gênesis, vemos Deus criando o homem e a mulher. Adão, feito do pó da terra. Eva, formada da costela de Adão. Ambos viviam em harmonia no Jardim do Éden, um lugar de comunhão direta com o Criador. Mas tudo muda com a desobediência. Adão e Eva desobedecem à ordem divina e comem do fruto proibido. Como consequência, são expulsos do Éden e iniciam uma nova vida fora do paraíso. A partir daí, começa a história da humanidade como conhecemos, cheia de desafios, dores e escolhas. O primeiro casal tem filhos. Caim é o primogênito. Depois vem Abel. Caim se torna agricultor, enquanto Abel cuida de ovelhas. Ambos oferecem sacrifícios a Deus. Deus aceita o de Abel, mas rejeita o de Caim. Tomado pela inveja e pela ira, Caim comete o primeiro assassinato da história. Mata seu próprio irmão. Deus o confronta, o amaldiçoa e o envia a vagar pelo mundo. Caim teme por sua vida e Deus coloca nele um sinal de proteção. Em seguida, o texto bíblico afirma: "E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque." Gênesis 4:17. Essa passagem desperta um grande mistério. Se só existiam Adão, Eva, Caim e Abel, de onde veio essa esposa? Essa é a questão que muitos leitores levantam. A Bíblia, até esse ponto, não menciona outras pessoas vivas além desses 4. Então, como explicar o aparecimento da mulher de Caim? Para entender, precisamos lembrar que a Bíblia nem sempre relata todos os eventos em ordem cronológica detalhada. O foco é contar os fatos centrais da história da redenção. Muitos detalhes são omitidos porque não fazem parte do objetivo maior do texto sagrado. Gênesis 5 nos dá uma pista importante. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ou seja, Adão e Eva não tiveram apenas Caim, Abel e Sete. Eles tiveram muitos outros filhos e filhas. Como Adão viveu 930 anos, é plausível e até esperado que ele tenha tido dezenas, talvez centenas de filhos. Isso nos dá uma explicação plausível. Caim se casou com uma de suas irmãs, ou até mesmo uma sobrinha. Mas essa explicação levanta outra pergunta. E o incesto? Afinal, a Bíblia proíbe o casamento entre irmãos. Como resolver essa questão? Precisamos considerar que as leis contra o incesto foram estabelecidas muito tempo depois, durante o período de Moisés, cerca de 2.500 anos após Adão. No início da criação, com um número limitado de pessoas, não havia alternativa. Além disso, a genética humana era muito mais pura nos primeiros tempos. A degradação genética que conhecemos hoje ocorreu ao longo de gerações. Nos dias de Adão e Eva, não havia os mesmos riscos biológicos que conhecemos atualmente. Portanto, nesse contexto inicial, o casamento entre irmãos não era apenas possível, era necessário para a sobrevivência da humanidade. Vale destacar que, apesar do estranhamento moderno, a prática de irmãos se casarem não era incomum em culturas antigas, especialmente em momentos de fundação de civilizações. O que seria impensável hoje já foi aceitável em outros tempos e contextos. No caso bíblico, o objetivo era povoar a terra, conforme a ordem divina dada a Adão e Eva. Frutificai e multiplicai-vos. A união entre irmãos foi uma fase transitória, até que a população se tornasse mais diversa. Além disso, o texto bíblico não tem como foco detalhar genealogias completas de todos os filhos e netos de Adão. Ele menciona apenas os nomes ligados à linhagem messiânica ou a eventos importantes, como o assassinato de Abel. A esposa de Caim pode ter sido uma irmã mais nova, nascida após ele. A narrativa apenas não registra seu nome. Isso era comum na cultura hebraica, que muitas vezes omitia o nome de mulheres nas genealogias. Também é interessante notar que, depois do nascimento de Enoque,
Caim constrói uma cidade e a chama com o nome do filho. Isso indica que, mesmo sendo amaldiçoado, ele teve descendência e prosperou em certo sentido. O surgimento dessa cidade também indica que outras pessoas já estavam vivas, filhos, sobrinhos, netos, o que reforça a ideia de que a população crescia rapidamente. As pessoas viviam séculos naquela época. Uma única geração podia gerar centenas de descendentes. Com poucos séculos, a população podia alcançar milhares. Ainda que estranho aos olhos modernos, esse crescimento rápido era essencial para cumprir a ordem divina de multiplicação. Outro ponto importante é que a Bíblia é um livro teológico e não científico. Seu foco está em mostrar como Deus se relaciona com o ser humano e não em dar uma narrativa detalhada de toda a evolução demográfica. Quando lemos com essa perspectiva, percebemos que o silêncio sobre a esposa de Caim não é um erro, mas uma escolha narrativa. A ênfase está na consequência do pecado e nas decisões humanas. A história de Caim mostra como o pecado afeta as relações humanas. Ele mata o irmão, é expulso, e mesmo assim Deus lhe oferece proteção e permite que ele construa uma nova vida. A esposa de Caim, portanto, representa a continuidade da humanidade, mesmo após o pecado. Um símbolo de que a vida continua, mesmo em meio à tragédia. É curioso notar que, apesar de Caim ter se afastado da presença de Deus, sua descendência desenvolve cidades, instrumentos musicais e ferramentas de metal. Eles constroem uma civilização. Isso nos mostra que Deus permite que a humanidade continue se desenvolvendo, mesmo fora de sua presença direta. No entanto, a linhagem de Caim não é a escolhida por Deus para dar continuidade à história da salvação. Esse papel recai sobre Sete, o filho que nasceu depois da morte de Abel. De Sete nasce uma nova linhagem que culmina em Noé, depois em Abraão e finalmente em Jesus. Por isso, Caim e seus descendentes praticamente desaparecem da narrativa bíblica. Eles representam uma linha que se afastou do plano divino. A Bíblia nos ensina que mesmo decisões ruins não impedem o agir de Deus. Ele usa até o erro humano para cumprir seus propósitos maiores. A história de Caim, sua esposa e seus descendentes nos lembra que o mundo é mais complexo do que parece. Nem tudo está explícito, mas tudo tem um propósito. O silêncio sobre a identidade da esposa de Caim é um convite para a fé, para confiarmos que Deus tinha um plano, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. E é também um lembrete de que a Bíblia é um livro vivo, que convida ao estudo, à reflexão e à busca por respostas mais profundas. Talvez o mais importante dessa história não seja o quem, mas o porquê. Por que Deus permitiu que Caim vivesse? Por que deu a ele uma família? Por que o protegeu mesmo após o assassinato? Porque Deus é misericordioso. Ele dá novas chances. Ele não nos destrói no primeiro erro. Ele permite recomeços. E esse é o verdadeiro mistério da Bíblia. A esposa de Caim nos lembra que Deus não abandona a humanidade, mesmo depois da queda. Ele continua presente, permitindo que a vida floresça onde parecia haver apenas condenação. Então, da próxima vez que você se perguntar com quem Caim se casou, talvez a resposta mais profunda seja: com a graça da continuidade, com a chance de um novo começo, com a permissão divina para recomeçar. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando os grandes mistérios da Bíblia comigo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo com alguém que também ama mergulhar nas Escrituras. Até o próximo Mistério Bíblico.